Fé morta. Irmãos, fé morta, o que é? Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Faze bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? As obras. Obras é a expressão da fé. Obra é a fé sendo expressada. E se a pessoa fala que crê e não tem nada para mostrar para as pessoas que ela crê, todo mundo pode duvidar daquela fé. Aí você disse: mas a Bíblia justificou Abraão pela fé. Paulo justificou Abraão pelo que Deus viu e Deus vê. Deus vê os nossos corações. Deus sabe o que vai dentro do nosso coração. Deus vê o que está lá dentro. Mas as pessoas, como São Tiago está justificando aqui, as pessoas vê as obras. Como que nós vamos saber o que está dentro do coração do outro? É pelas obras, porque as nossas obras manifestam o caráter que está dentro de nós. As obras manifestam o âmago da pessoa. A pessoa pode falar algumas coisas com os lábios, mas quando vem para manifestar o caráter, manifestar o que aquela pessoa é no seu âmago, no interior do seu interior, naquele homem, como o profeta diz, no homem da máquina, nós só manifestamos este homem pelas obras. Olha, as obras de Abraão mostrou ao mundo que ele realmente cria. Porque quando Deus pediu para ele sacrificar o seu único filho, o qual ele esperou por 25 anos, o filho da promessa, Isaque, ele deixou aquele memorial para o mundo todo, mostrando quanto que ele cria em Deus. Ele disse para os moços que para eles ficarem ali, e ele, Abraão e Isaque, iria oferecer o sacrifício e ambos voltariam. Ele cria que ele iria sacrificar, imolar a Isaque, e Deus o ressuscitaria dos mortos. E Abraão não titubeou. Ele levou Isaque, e Isaque exclamou: pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas onde está o cordeiro? Ele disse: Deus proverá para ti cordeiro, meu filho. Em outras palavras, Deus é Jeová Jiré. Ele proverá. E ele creu. E as obras de Abraão mostrou para todos nós as pegadas dele, mostrou que ele cria. Às vezes nós declaramos com os lábios, falamos com os lábios, mas a nossa vida, o nosso cotidiano, que fala mais alto que nossas palavras,
testifica que aquela fé é uma fé morta, uma fé que não produz nada, é uma figueira sem frutos. A fé tem que produzir os resultados, como a incredulidade manifesta os seus resultados. Por que que o homem mata, fuma, bebe, adultera? É porque ele é um incrédulo. Isso são os atributos do pecado. O pecado é a incredulidade. Então isso são os atributos da incredulidade. E quando a pessoa crê realmente em Deus, quando ela nasceu de novo e tem fé, Deus veio no coração dela, aquilo manifesta os atributos da fé, que são as obras. Não é uma coisa forçada, não é uma coisa fingida, é uma coisa que manifesta pela natureza que está dentro dela. E as pessoas escutam, as pessoas leem. É a nossa vida. Como o apóstolo São Paulo disse, que a nossa vida é uma carta lida por todos os homens, escrita não com tinta, mas pelo Espírito nas tábuas de carne do coração. Quando a fé realmente é escrita dentro das tábuas do nosso coração, e esta Bíblia Sagrada é colocada dentro de nós, e o Espírito Santo vem para molhar isto dentro de nós, então nós manifestaremos a nossa vida. Não tem como manifestar a Deus, o qual está dentro de nós. Então, meus amados irmãos, as nossas vidas, as nossas ações, o nosso viver, o nosso cotidiano é o que expressa o caráter que está dentro de nós, que expressa realmente o que nós somos. É o livro que todo mundo lê, é as epístolas que as pessoas leem, são as obras que testificam da nossa fé. Para as pessoas, é o que elas veem em nós, é o testemunho de vida. O que há é muito falatório e nada de vida para provar, para manifestar que realmente Cristo está em nós. Quando os apóstolos Pedro e João passou na Porta Formosa, os atos que eles fizeram mostrou para aquele povo que eles criam. Aonde Paulo passava, aonde os apóstolos passavam, ficava atos escritos atrás deles, atos de fé, poder, maravilhas, coisas extraordinárias, porque a fé verdadeira produz coisas extraordinárias. Onde Jesus passava, ficava escrito atrás dele, ficava um livro escrito, uma história de atos escrito. Que Deus nos ajuda a ter esta fé viva, esta fé eficaz, esta fé pura, em nome de Jesus Cristo. Amém.